Bem-vindos de volta ao canal Resumos Geek. Hoje eu vou resumir para vocês o filme de terror psicológico chamado A Tara Maldita. Alerta de spoilers a seguir. No início do filme, vemos uma menina de 9 anos chamada Emma Grossman vendo um gato se afogando em seu jardim. Ela fecha as persianas e segue com a sua rotina matinal, sem mostrar compaixão pelo gatinho. Emma vive com seu pai viúvo, David Grossman. Ela é uma excelente aluna e uma criança bem educada. No entanto, parece não ter emoções humanas. Nesse dia, durante o café da manhã, Emma fala sobre a sua ambição de ganhar o prêmio de cidadania na escola. Enquanto eles conversam, sua tia Angela chega. Ela diz a David que encontrou uma nova babá para Emma. A antiga havia sofrido um infeliz acidente. Enquanto eles conversam, Emma aponta para o gato morto lá fora. David tira o gato da água, mas a Emma parece não sentir nenhuma tristeza pela sua morte. Nesse dia na escola, uma vespa assusta as crianças na sala de aula, mas enquanto os outros alunos fogem com medo, Emma pega corajosamente um copo e captura a vespa para colocá-la para fora. Em casa, David entrevista uma babá chamada Chloe. Ele gosta de seu currículo e decide contratá-la. De volta à escola, a colega de turma de Emma, Kate, está brincando quando tromba com ela e cai. Emma então se oferece para ajudá-la a se levantar. A professora observa aquilo desconfiada. Parece que Emma está tentando ser boazinha para ganhar o prêmio de cidadania. Nessa noite, Emma pratica sorrisos em frente ao espelho. No dia seguinte é o dia do prêmio. Emma se arruma e David a leva para a escola. Todos os pais e alunos estão sentados no auditório quando a professora anuncia que Milo ganhou o prêmio de cidadania. Isso deixa Emma devastada. David tenta consolar sua filha, mas ela diz que Milo não merecia o prêmio e começa a insultá-lo. Algum tempo depois, quando ninguém está vendo, Emma leva Milo para lhe mostrar um penhasco perto da escola. Quando Milo sugere voltar, Emma caminha em sua direção e a tela fica escura. Em seguida, os pais de Milo perguntam se ela ouviu, mas ela mente e diz que não o vê desde a fogueira. De repente, duas meninas vêm correndo e gritando por ajuda. Todos os pais correm para ver o corpo de Milo, que havia caído do penhasco e se afogado no oceano. O seu pai carrega o seu corpo e tenta reanimá-lo, mas ele já estava morto. Na manhã seguinte, durante o café da manhã, David pergunta a Emma como ela se sente, mas ela não está nem aí para o fato de seu amigo ter morrido no dia anterior. Mais tarde, chega sua nova babá, Chloe. Nesta noite, David não está em casa e Emma encontra Chloe no quarto de seu pai, mexendo nos remédios dele. Enquanto as duas assistem filmes, Emma pergunta sobre os remédios. Ela promete não dizer nada a David, se a Chloe fizer o que ela mandar. Então, Emma ordena que ela vá buscar um sorvete. Chloe fica chocada, mas faz o que ela diz. No dia seguinte, é o memorial de Milo. Após a cerimônia, todos choram, menos Emma. David fala com os pais de Milo e descobre que a medalha dele sumiu. Eles acreditam que a medalha afundou no oceano. Nesse momento, Emma começa a chorar, fingindo estar triste, em frente aos pais de Milo. Quando eles voltam para casa, David se mostra preocupado com o comportamento da filha. Enquanto ele dobra as roupas dela, é possível ver que a medalha de Milo está escondida debaixo do seu colchão. David olha para as fotos do dia da entrega dos prêmios e encontra várias imagens de Emma olhando para Milo, suspeitando que ela tem alguma coisa a ver com a sua morte. Mais tarde, a professora da Emma, Sra. Ellis, e um agente da polícia visitam David para falar sobre a morte de Milo. A professora Ellis afirma que alguém tinha visto Emma com o Milo no penhasco antes da sua morte. Emma ouve a conversa atrás da porta. Ela finge uma queda e começa a chorar para chamar a atenção dos adultos. Ao ver que Emma está ferida, a Sra. Ellis e o policial vão embora. Enquanto trata a ferida da Emma, David pergunta se ela estava com Milo no penhasco, mas ela nega. E quando ele diz que a Sra. Ellis contou que ela estava, Emma fica agitada e grita dizendo que a professora nunca gostou dela. No dia seguinte, Chloe vai até a garagem onde David está trabalhando. Ela pergunta se pode fumar ali, mas David nega, dizendo que o local tem vários líquidos inflamáveis. A seguir, Chloe leva a Emma para brincar com seu patinete. As duas veem o carro da professora Ellis em frente à casa de Milo. Ela está falando com a mãe de Milo. Chloe já desconfia que foi ela e diz que eles estão planejando denunciá-la, mas a menina age como se não soubesse do que a babá está falando. Quando voltam para casa, elas continuam a conversa. Chloe diz a Emma que se descobrirem o que aconteceu, vão colocá-la numa cadeira elétrica. Isso assusta a menina, mas ela continua negando ter algo a ver com a morte de Milo. Mais tarde, Chloe está à procura de Emma, quando nota que o ninho de vespas que estava no teto na casa de hóspedes desapareceu. Nesse momento, a professora Ellis está saindo da casa de Milo. Enquanto ela dirige, uma vespa a distrai, o que causa um acidente. Ela continua dirigindo quando é possível ver que o ninho de vespas está no banco de trás. Emma o colocou ali para tentar matar sua professora. De volta para casa, Chloe encontra a medalha de Milo.
Milo debaixo do colchão da Emma e decide pendurá-la na cômoda de David para que ele descubra a verdade. David está no banheiro e quando Emma vem ao seu quarto, tenta esconder a medalha, mas ele percebe tudo. David a leva de volta para o quarto e pergunta o que está acontecendo. Emma mente e inventa uma história dizendo que Milo havia lhe dado a medalha enquanto eles brincavam. David vai dar uma volta de carro para esfriar a cabeça, quando vê um carro batido na beira da estrada. Ele liga para Angela e pede para ela marcar um psiquiatra para Emma. David começa a ter pesadelos com Emma e Milo. No dia seguinte, Emma confronta Chloe por ela ter colocado a medalha no quarto de seu pai. Ela está furiosa. Nesse momento, David desce as escadas e pede a Emma para dar uma volta com ele. Ele a leva para a casa de Milo para devolver a medalha à mãe dele. Ela fica confusa, mas agradecida por ter a medalha de seu filho de volta. Ele conta a ele sobre a morte da professora Alice, que sofreu um acidente de carro por causa de um ninho de vespas. David fica chocado enquanto Emma começa a chorar, afirmando que a senhora Alice era sua professora favorita. Mas no caminho de casa, Emma parece ter esquecido a morte da sua professora e fala sobre fazer cookies com Chloe. David está muito abalado com o comportamento de Emma. Mais tarde, nota que o ninho de vespas desapareceu e suspeita mais uma vez do envolvimento de sua filha. No dia seguinte, é a primeira consulta da Emma com a sua psiquiatra. As duas têm uma longa conversa, mas após a sessão, a médica diz a David que Emma é uma criança normal e não tem nada de errado com ela. Emma havia conseguido enganar até mesmo a psiquiatra. Quando os dois voltam para casa, David pede para Chloe ficar com Emma. Enquanto Chloe e Emma conversam, ela diz à menina que David estava olhando para ela mais cedo e acrescenta que pode se tornar sua madrasta. Furiosa, Emma grita pedindo que ela se mantenha afastada de seu pai. Nessa noite, Emma pergunta a David se ele gosta da Chloe. Ela também diz que Chloe quer ser sua madrasta, mas ele está atrasado para o encontro, por isso sai sem dar muitas explicações. Algum tempo depois, Chloe ouve um barulho enquanto vê televisão. Ela sai à procura da Emma, mas não consegue encontrá-la em lugar nenhum. Ela olha pela janela e vê uma sombra. Quando entra na garagem, a porta se fecha. Ela tenta abrir, mas parece estar trancada por fora. Então, um incêndio começa a se alastrar pelo chão. Chloe vê Emma a observando pela janela. Ela tenta reagir, mas o fogo é mais rápido. Quando David chega, encontra bombeiros e paramédicos em sua casa. Eles contam sobre a morte de Chloe. Apesar de saber que pode ter sido sua filha, ele fica aliviado por ela não ter se machucado. Essa noite, David vai ao quarto da Emma, senta-se à sua frente e pergunta novamente se ela teve alguma coisa a ver com a morte de Milo. Ele assegura a ela que fará tudo o que puder para ajudar, mas precisa saber a verdade. Emma admite finalmente que empurrou Milo do penhasco. Ela arranja uma desculpa, dizendo que ele ia denunciá-la por ter roubado sua medalha, e depois promete que nunca mais fará isso de novo. David fica horrorizado. Ele também pergunta sobre a Lívia, a outra babá da Emma, e ela revela que a empurrou escada abaixo porque a Lívia a segurou com violência. Emma fica agressiva enquanto fala. Quando questionada sobre o que fez a Chloe, ela grita com David e culpa a Chloe por tentar ser sua madrasta. David fica desesperado. Ele não pode acreditar que sua filhinha possa ter cometido crimes tão terríveis. Na manhã seguinte, o xerife da cidade liga para David e diz que quer falar com Emma. No entanto, David arranja uma desculpa dizendo que ela está doente. Ele leva Emma para sua casa do lago no interior. Lá, o caseiro lhes dá boas-vindas. Mais tarde, o xerife telefona novamente a David para informar que o incêndio foi ateado deliberadamente por alguém, mas eles não sabem quem foi. Ao ver que a sua filha pode ser descoberta, ele fica angustiado. David tem uma arma em sua casa. Ele olha para ela de vez em quando e depois pensa se poderia usá-la para resolver a situação. No dia seguinte, quando David está dormindo, Emma entra no seu quarto e o beija. Ela fecha todas as janelas e liga todos os fogões a gás, numa tentativa de matar seu pai. Emma vai até o lago e fica lá esperando. Nesse momento, David acorda e sente o cheiro de gás pela casa. Ele abre rapidamente as janelas e desliga os fogões. Ele vê Emma lá fora e percebe que ela tentou matá-lo. David vai até lá e pergunta por que ela fez aquilo. Emma responde que se ele morresse, ela iria morar com sua tia, Angela, que realmente gosta dela. David segura sua mão e a leva calmamente para dentro da casa. Depois, ele começa a esmagar seus medicamentos e leva a Emma uma xícara de chocolate quente. Os dois bebem chocolate quente juntos e David põe ela para dormir. Quando ele volta para seu quarto, telefona a Angela e conta tudo o que Emma fez nos últimos dias. Mas ela não acredita nele. Ele pede desculpas a Angela e diz que não tem outra opção. David colocou drogas no chocolate quente de Emma para que ela tivesse uma overdose e não matasse mais ninguém. Mas ele não contou isso a Angela. Nessa noite, quando ele está dormindo, Emma entra em seu quarto. Ela segura uma arma na mão e tenta disparar nele, mas a arma falha e acerta o travesseiro ao lado de David. O barulho o acorda e ele pergunta como ela ainda está viva. Emma
Emma responde que ela tinha trocado o seu chocolate quente pelo dele. Ao ver que ela estava prestes a matá-lo, David salta para arrancar a arma de sua mão. Emma pega rapidamente no telefone dele e liga para a emergência. Ela corre para o banheiro enquanto David a segue, com a intenção de matá-la. Emma diz ao atendente que o seu pai está tentando matá-la. David abre a porta do banheiro e aponta sua arma para Emma. Nesse momento, o caseiro aparece atrás dele com sua espingarda e atira em David para defender Emma. Ele apenas observa enquanto seu pai cai no chão e morre. Na manhã seguinte, a tia Angela chega ao local. Ela diz a Emma que o seu pai provavelmente estava doente. O filme termina quando vemos Emma abraçando Angela e sorrindo, com um olhar frio e assustador. Obrigado por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.